Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar e governar sobre a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Este canal tem por objetivo expor a palavra de Deus de maneira fiel e contextualizada para que você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. Se você já é inscrito nesse canal, eu te agradeço muito. Por gentileza, curta, comente e compartilhe os vídeos. Se você assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, apoie esse trabalho tão nobre de anunciar a palavra de Deus, se inscrevendo no canal, curtindo e comentando os vídeos. Quando você curte os vídeos, quando você se inscreve no canal, o YouTube vai entender que este vídeo deve chegar a várias pessoas. Vamos fazer isso. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar vidas da maior distância possível, para que essas vidas possam ouvir a palavra de Deus e serem transformadas pelo poder do Evangelho. Neste vídeo, eu gostaria de fazer uma exposição de um texto da palavra de Deus que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículos 25 a 34. Nossa exposição será no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículos 25 a 34. Esta passagem, ela trata de um grande milagre que o nosso Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, realizou em uma mulher que sofria já há 12 anos uma enfermidade, uma hemorragia. Vamos entender o que esse texto quer nos dizer? Diz assim a palavra de Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Esta foi a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, que relata um grande milagre, a qual nosso Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, realizou na vida de uma mulher que há 12 anos padecia por uma enfermidade que se chama hemorragia. Ela estancava sangue por onde passava, pelo fato dela ter sido acometido por esta hemorragia. Diz a palavra de Deus que ela gastou muito do seu dinheiro nos médicos dessa terra para tentar solucionar o seu problema. Mas diz a Bíblia que quanto mais ela gastava dinheiro, quanto mais ela perdia dinheiro com o tratamento de saúde, mais piorava a sua situação. Então vamos fazer a exposição desta passagem bíblica que relata o milagre que Jesus operou na vida dessa mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, uma hemorragia. Na grande multidão que comprimia Jesus, havia uma figura trágica,
uma mulher sem importância na sociedade. Nesta passagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, nós temos uma figura desta mulher, uma mulher rejeitada, uma mulher a qual possivelmente vivia em solidão, uma mulher que muitas pessoas não davam nada por ela, pelo fato dela ter sido acometida por esta hemorragia, esta enfermidade que fazia com que essa mulher sofresse durante 12 anos da sua vida. Marcos usa 7 particípios sucessivos para relatar sua história comovente. Durante 12 anos, essa mulher tem sofrido de um mal terrível, um transtorno menstrual que não cessou, antes piorou ao longo desse período. Esta mulher, que há 12 anos padecia com essa enfermidade, este sangramento, que saía do seu corpo, ela estava numa situação muito difícil, muito complicada, na qual os médicos dessa terra, a medicina com seu poder, não conseguia solucionar o seu problema. Diz a Bíblia que ela gastava dinheiros, muitos dos seus recursos financeiros, para se ver livre desta enfermidade, mas ela não conseguia resolver o seu problema. Todo o dinheiro que ela gastou, de nada adiantou, porque os médicos desta terra, a medicina terrena, não resolvia o seu problema. De acordo com Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 33, uma mulher com fluxo menstrual ficava impura por 7 dias, e qualquer um que a tocasse ficava impura por um dia inteiro. Nós temos um grave problema nesta doença dessa mulher. Na cultura judaica, na lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, esta mulher, ela era considerada impura durante 7 dias, porque da sua vida jorrava sangue. Então ela era considerada impura, e pelo fato dela ser impura, ela já era automaticamente rejeitada pela sociedade, ela vivia em solidão. E todas as pessoas que tocassem na vida dela, também elas se considerariam impuras. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 17, a conduta ímpia de Israel é comparada à impureza menstrual de uma mulher, com sua aura de contaminação. Assim como aquela mulher estava impura pela sua hemorragia, pelo seu sangramento, o profeta Ezequiel, no capítulo 36 do seu livro, ele considera, ou o povo de Israel é considerado impuro. Aquele povo era considerado impuro, assim como aquela mulher era impura, porque o povo de Israel foi rebelde, porque o povo de Israel foi desobediente, porque o povo de Israel não cumpria as ordens que Deus lhe ordenara. Então o profeta Ezequiel profetiza para aquele povo dizendo: assim como uma mulher no seu período menstrual é impura, vocês que desobedecem à lei de Deus, que desobedecem os decretos e mandamentos do Senhor, também são impuros diante da face de Deus. Essa ideia era exacerbada pelo fato de o sangue ser considerado a base da vida. Logo, a menstruação simbolizava que a vida deixa o corpo. A vida do ser humano ou do animal está no sangue. Levítico vai tratar muito bem sobre isso. E nós temos aqui um grande problema na vida dessa mulher acometida por essa hemorragia. Se a vida está no sangue, quando essa mulher tem essa hemorragia, quando essa mulher tem essa doença, a sua vida está se acabando. Por quê? Porque o sangue está indo embora. Ela está sangrando, por onde ela passa ela derrama sangue. Além dela ser considerada impura, a sua vida está indo embora. A mulher havia perdido todos os seus bens em busca de uma cura, e agora, para todos ao seu redor, era uma pária, como se tivesse lepra. Olha que interessante, diz a Bíblia que essa mulher gastou todos os seus recursos financeiros para tentar se ver livre dessa enfermidade. Mas a palavra de Deus nos informa que quanto mais ela gastava os seus recursos financeiros para se ver livre dessa enfermidade, mais ela padecia, ela não melhorava. A cura desta mulher não estava focada na medicina nessa terra. Por mais que ela gastasse dinheiro tentando se ver livre dessa enfermidade, somente Jesus poderia operar
o milagre que a medicina humana, que a medicina terrena não poderia fazer para a vida dela. Tem enfermidades que a medicina dessa terra não vai dar jeito. Tem enfermidades que somente o nosso Senhor Jesus pode liberar a cura, porque para Jesus não existe impossível. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Mas preste muita atenção, Jesus tem poder sim para curar toda e qualquer enfermidade, mas você precisa entender que Jesus não vai curar todos os enfermos, porque nem sempre o propósito de Jesus é curar o enfermo. Muitas das vezes a enfermidade nos ensina, muitas das vezes a enfermidade molda o nosso caráter. O que nós temos que orar a Deus é: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar a minha enfermidade, mas é da tua vontade? É da tua vontade que eu seja curado? Não que Deus não queira curar as pessoas, mas existem propósitos em enfermidades que Deus ele coloca. Às vezes Deus colocou uma enfermidade na vida de uma pessoa para moldar o caráter dessa pessoa. Então a nossa oração a Deus é: Senhor, eu preciso ser curado ou curada, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar assim, não pedindo o que eu quero. Eu posso apresentar a Deus o que eu quero, mas o final da minha oração tem que ser: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Não podemos imaginar quão horrível tinha se tornado a vida desta triste mulher. Você consegue imaginar o quanto essa mulher sofreu com essa enfermidade durante não 1 ano, não 2 anos, não 3 anos, mas durante 12 anos da sua vida? 12 anos, o sangue do seu corpo saindo. Essa mulher estava numa situação trágica, uma situação perturbadora, na qual os médicos dessa terra não conseguiram resolver o seu problema. Os médicos não tinham mais o que fazer e provavelmente consideravam uma humilhação tratar uma pessoa tão impura. Talvez os médicos da terra disseram para ela: você tem tais dias de vida, para você não tem jeito, acabou para você, daqui a pouquinho você vai morrer. E possivelmente os médicos que trataram a saúde dessa mulher, eles ficaram constrangidos por tratar uma mulher que era considerada impura, porque na lei dos judeus, a mulher que escorresse sangue, ela era considerada impura durante 7 dias. Então havia um constrangimento ali por parte dos médicos por tratar de uma mulher que era considerada impura segundo a lei de Deus. Ela sabe, porém, que Jesus pode fazer o que eles não podem e toma uma decisão audaciosa. Diz a Bíblia que aquela mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aquela mulher, ela conhecia a fama de Jesus. Aquela mulher possivelmente viu quantos enfermos Jesus curara e ela toma uma decisão: eu vou de encontro ao mestre. Eu vou tomar uma atitude audaciosa. Aquela mulher, ela tinha consciência de que ela era impura, mas ela teria que tomar uma atitude para alcançar o milagre que somente Jesus poderia operar na vida dela. Sua fé é grande, pois enquanto outras pessoas enfermas queriam ser tocadas por Jesus, ela crê que o simples ato de tocar nas roupas dele será suficiente, assim como nas vestes de Paulo. Aquela mulher, ela sabia que ela deveria tomar uma atitude de ir em encontro ao mestre. Ela tinha uma fé tão grande, porque ela dizia no seu coração: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E foi isso que ela fez. Ela rompeu a multidão, acreditou que o Senhor Jesus podia o curar. Ela rompe a multidão, ela toca na orla das vestes de Jesus, diz a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos relatar que o poder de Deus era tão grande na vida do apóstolo Paulo que os enfermos tocavam nas vestes do apóstolo Paulo, eles eram curados. Mas preste atenção, não é a veste de Paulo que cura, mas é o poder de Deus que está sobre a vida de Paulo que curava os enfermos. Talvez ela temesse que Jesus, como todos os outros, se afastaria
caso soubesse que uma pessoa tão imunda se aproximava dele. Aquela mulher, ela tomou uma atitude muito corajosa, porque ela poderia, segundo a lei de Deus, ser apedrejada até a morte, porque ela era impura. Então, ela está no embate. Será que eu vou pela fé e alcanço o meu milagre? Ou será que eu vou ficar com medo de eu ser rechaçada, de eu ser rejeitada pelas pessoas, pelos judeus e pelo próprio Senhor Jesus? Mas diz a Bíblia que aquela mulher é corajosa. Ela rompe a multidão, toca na orla das vestes de Jesus e Jesus libera a cura para essa mulher. Por isso, ela se esquiva no meio da multidão, provavelmente escondendo o rosto, pois muitos na cidade a conheciam, e com um gesto furtivo estende a mão para tocar o manto de Jesus. Aquela mulher foi, com muita coragem, tocar na orla da veste de Jesus. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada, porque a lei de Deus manda, mas ela foi corajosa. Ela exercitou a sua fé e falou: eu vou tocar na orla das vestes de Jesus e ele me curará. E foi isto que aconteceu. Os efeitos poderosos do milagre são sentidos imediatamente, tanto pela mulher quanto por Jesus. Diz a Bíblia que aquela mulher, ela rompe a multidão, toca na orla das vestes de Jesus e Jesus diz assim: alguém me tocou. Aí os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, mas a multidão te aperta e te oprime. O Senhor diz: quem me tocou? É como se os discípulos dissessem assim para Jesus: Senhor, como o Senhor pode dizer que alguém te tocou? Pelo fato do Senhor estar rodeado de multidão, pode ser que qualquer um te toque. Mas Jesus vira para eles e diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus. Jesus sentiu que dele saiu poder para curar aquela mulher. E aquela mulher sentiu o poder de Deus e ela foi imediatamente curada. Imediatamente ela foi sarada daquela hemorragia, daquela enfermidade. Olha o poder que Jesus tem para curar os enfermos. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus e imediatamente aquela hemorragia é estancada. Diz a Bíblia que ela sentiu no seu corpo que ela havia sido curada pelo poder do nome de Jesus. Exercite a sua fé. Creia que Jesus pode fazer, porque segundo a sua boa vontade, ele pode curar os enfermos. A mulher estava... Os efeitos poderosos do milagre são sentidos imediatamente, tanto pela mulher quanto por Jesus. Além de a hemorragia cessar, a mulher se sente livre de seu sofrimento. Sem dúvida, uma sensação física de bem-estar e de remoção do peso debaixo do qual ela havia vivido por tanto tempo. Quando Jesus libera a cura para essa mulher, ela tira um fardo das suas costas, porque quando ela era acometida por aquela enfermidade, ela era solitária, ela era desprezada pela sociedade. E Jesus traz a cura fisicamente para ela e ela agora está livre. Ela está livre daquela enfermidade pelo poder do nome de Jesus. Como é poderoso esse nome! Basta nós crermos, basta nós exercitarmos a nossa fé nele. Os efeitos em Jesus são igualmente intensos. A mulher esperava passar despercebida no meio da multidão. Afinal, todos que ela havia tocado seriam considerados impuros. Mas não é o que acontece. Jesus sente o poder divino ser transferido dele para a mulher. O poder de cura de Jesus era algo físico, e ele sentiu parte desse poder sair dele. Aquela mulher recebe a cura. Ela quer sair despercebida, mas Jesus fala: não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela se apresenta diante da multidão e diz, e ela fala: sou eu, Jesus. Foi eu que te toquei e fui curada. E creio eu que a multidão ficou impressionada, porque eles conheciam aquela mulher, eles conheciam o sofrimento daquela mulher durante 12 anos da sua vida, padecendo por aquela enfermidade. Agora, aquela mulher que outrora estava sofrendo com hemorragia, agora ela chega diante daquela multidão e diz:
Jesus me curou. Jesus me libertou desta hemorragia, a qual os médicos desta terra não puderam solucionar o meu problema. Mas eu, ouvindo falar da fama de Jesus, eu creio em meu coração, se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. E foi isso que ela fez. Ela tocou em Jesus e Jesus liberou a cura para a vida dela. Os discípulos ficam espantados com o fato de Jesus conseguir identificar o toque de uma pessoa em meio à confusão da grande multidão que o empurrava. Essa percepção é mais uma prova dos poderes sobrenaturais de Jesus. Ao que parece, a mulher estava saindo sorrateiramente e teve de voltar quando Jesus olhou ao redor à sua procura. Aquela mulher, ela recebeu a cura, e pelo fato dela ter sido se considerada impura, ela queria sair sorrateiramente, de maneira discreta para que ninguém visse, mas Jesus falou: não, vem aqui, eu liberei a cura para você, e eu quero que você testemunhe diante desta grande multidão o grande milagre que você recebeu. Esse interrompimento desses 12 anos de sofrimento que estava sobre a sua vida. Agora Jesus traz a cura para ela e Jesus quer que ela testemunhe este grande milagre que o Senhor Jesus operou sobre a vida dela. É provável que o seu medo tenha 3 aspectos. Muitos na multidão sabiam de seu estado de impureza. Então, aquela mulher ela tem pelo menos 3 medos. A multidão ela tinha conhecimento de que aquela mulher é considerada impura, segundo a lei de Deus. Durante 7 dias, ela é considerada impura por causa da hemorragia. Jesus poderia se ofender por ter sido tocado por uma mulher impura. Jesus também poderia ter se ofendido porque Jesus era judeu, Jesus conhecia a lei. Então o medo dela será que Jesus vai se ofender por o fato de eu ser impura e tocar nele? Esse foi o segundo medo dela. Mas acima de tudo, ela deve ter sentido o temor reverente que a fez estremecer, pois sabia que havia sido curada de forma miraculosa. Então aquela mulher, quando ela recebe a cura da parte de Jesus, diz a Bíblia que ela fica temendo e tremendo, porque ela sente em seu corpo que de fato o poder de Deus alcançou a vida dela e ela foi curada. Um dos principais temas dessa passagem é o poder da fé. E é apresentado aqui. Ela havia sido uma mulher impura, anônima, sem importância e sem prestígio social algum. Aquela mulher, ela mostrou que ela tem uma grande fé, porque antes mesmo dela chegar diante de Jesus, ela dizia em seu coração: se tão somente eu conseguir romper a multidão e tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Ela toca nas vestes de Jesus e Jesus libera a cura para a sua vida. Então aquela mulher, ela era considerada rejeitada pelo fato dela ser impura, mas ela exercita a sua fé. Jesus a cura, Jesus a liberta desta hemorragia, desta enfermidade, desta doença que a fez sofrer por 12 anos. Aquela mulher que outrora sofria, quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, Jesus curou a vida dela. A vida dela nunca mais foi a mesma, porque agora ela teve a sua saúde restaurada. Eu não canso de dizer, o nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus os enfermos podem ser curados. No nome de Jesus o morto pode ressuscitar. No nome de Jesus há poder. Basta você crer no nome dele. Agora, para nós finalizarmos essa exposição, eu vou trazer um contexto histórico-cultural. Você sabe por que a mulher do fluxo de sangue, ela toca especificamente na orla das vestes de Jesus? Por que aquela mulher tocou especificamente nas orlas das vestes de Jesus? Preste muita atenção nesse detalhe histórico e cultural que vai fazer toda a diferença para você compreender esta passagem. Jesus utilizava uma roupa chamada túnica, que era uma roupa comum para os homens da época. Jesus e todos os judeus do seu tempo, eles utilizavam uma túnica, que era uma espécie de vestido. Os judeus, eles tinham o costume de usar esse tipo de roupa. Em Números capítulo 15, Deus ordenou que todas as túnicas tivessem uma orla.
nas túnicas que os judeus usavam, existia uma orla que ficava nesta vestimenta, ou seja, uma borda com um cordão azul escrito seus mandamentos. Ou seja, todos os judeus, incluindo Jesus, que usavam essa túnica, possuíam a orla. Existe uma profecia a respeito de Jesus em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que mostra por que a orla da túnica de Jesus era especial. Na orla da veste de Jesus, na túnica de Jesus, existia algo de especial. O profeta Malaquias, lá do Antigo Testamento, que profetizou muito antes do aparecimento de Jesus, ele dá uma profecia sobre a orla das vestes de Jesus, que eu vou passar para você agora, para você entender como essa profecia se cumpriu. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, nas vestes, na orla das vestes de Jesus, tinha salvação, tinha cura de enfermidades. Então, quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, se cumpre essa profecia que o profeta Malaquias, um profeta do Antigo Testamento, profetizou acerca do Messias. Então, essa profecia se cumpre quando a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que havia sido acometida por aquela enfermidade, toca na orla das vestes de Jesus e é curada pelo poder da fé, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Quando aquela mulher que tinha aquela hemorragia toca na orla da veste de Jesus, essa profecia do livro de Malaquias se cumpre. Vede com grande milagre, Jesus realizou sobre a vida daquela mulher, que há 12 anos padecia de uma enfermidade, mas ao tocar nas orlas das vestes de Jesus, ela é curada, porque ela exerceu a fé. E também, em Jesus, se cumpre a profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz que aquele que tocar na orla da veste de Jesus será curado, haverá salvação para ele. Como é lindo ver o poder de Jesus através da sua palavra, através da fé que exercitamos sobre a vida dele. Esta foi a exposição da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos havia sido acometido por essa enfermidade e gastando todos os seus recursos financeiros, nenhum médico dessa terra conseguiu curar a vida dela. Os médicos da terra não poderiam curá-la, mas o médico do céu, que se chama Jesus de Nazaré, que tem todo o poder para curar as enfermidades, curou a vida daquela mulher. Tem enfermidades que a medicina dessa terra não vai dar conta, mas se você imprimir fé em Jesus e Ele quiser te curar, Ele vai te curar. No nome de Jesus há poder. Creia nesse nome que você será um vitorioso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu espero que esta palavra tenha falado profundamente no seu coração. Este é um relato de um grande milagre a qual nosso Senhor Jesus operou. Eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada, mas eu só tenho o poder de falar aos ouvidos. É o teu Espírito que fala aos corações. Deus, todos aqueles que ouvirem a tua palavra, sejam impactados, transformados pela tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Abençoa cada ouvinte desta tua palavra, que eles venham ser transformados por esta palavra que é poderosa e que sempre, Jesus, somente o teu nome possa ser glorificado. Que Deus te abençoe e que o nome de Jesus ele possa sempre operar na sua vida. Amém?